começar bem esse nosso encontro, vamos falar sobre saúde. Aqui conosco está a nutricionista Susan Tribes. Olá. Tudo bem, Susan? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A pergunta inicial para começar bem essa nossa entrevista, Susan. Café da manhã, ele é ou ele não é importante? Por quê? A necessidade ou não do café da manhã? É de extrema importância. Quem não faz ele erra. Quem está pensando em saúde, em perda de peso, em ganho de massa muscular, né? E perda de gordura, se não faz o café da manhã está errando, tá? Ele é um hábito importantíssimo porque, por três motivos. Quando você acorda de manhã e não faz o café da manhã, é como se o nosso corpo acionasse um modo econômico. Isso faz com que a gente gaste menos caloria ao longo do dia. Esse gasto calórico diminuído para quem quer, né, manutenção de peso, perda de peso, perda de gordura, não é interessante. Quanto mais calorias a gente gastar, melhor. O outro motivo é a manutenção da massa muscular. Durante a noite a gente repousa, mas acaba gastando um pouco de energia para manter as funções vitais. Essa energia vem do nosso estoque de glicose, que é o glicogênio. Esse glicogênio durante a noite é totalmente utilizado. Durante a manhã, quando a gente acorda, a gente não tem mais reservas e estoques de energia para iniciar o dia, para as nossas atividades diárias, que também demandam um gasto energético, né? Gasto de calorias. Da onde que o nosso corpo tira energia nesse sentido? Se você não repor essa energia que foi gastada durante a noite, acaba tirando do músculo. A gente acha que é da gordura, né? Não tem energia, meu corpo vai tirar essa energia da gordura. Ele acaba tirando da massa muscular. E isso não é interessante. A massa muscular é importante para todos os indivíduos. Ela está indiretamente ligada ao gasto calórico. Quanto menos massa muscular a pessoa tem, menos energia ela gasta. Quanto mais massa muscular ela tiver, mais energia gasta. Isso pode influenciar também na flacidez do corpo, mexendo com a massa muscular? Com certeza. Uma pessoa que tem muita flacidez, ela não tem muito tônus muscular. Esse tônus muscular está ligado à massa muscular, né? Uma pessoa que quer ter um corpo definido, um corpo firme, quer ter um pouco mais de massa muscular, que é importante até para a nossa qualidade de vida, né? Precisa fazer o café da manhã. Se não fizer, acaba tendo essa perda de massa muscular. E isso não é interessante para ninguém. Esse café da manhã deve acontecer quanto tempo depois que a pessoa acorda? Olha, no máximo meia hora, 40 minutos, 1 hora já é muito tempo. Então aquela ideia, quem acordou rapidinho, escovou os dentes, se aprontou e foi trabalhar e 2, 3 horas depois vai fazer aquele café da manhã, já não é mais o café da manhã. Não é mais o café da manhã, é um lanche. Já puxou as energias, o gasto que de outros locais do próprio organismo. De outros locais que não seriam o ideal, né? Então, meia hora, 40 minutos seria o máximo de tempo que você deve esperar para fazer a primeira refeição do dia, tá? E como deve ser esse café da manhã? Você trouxe aqui alguns produtos para serem exemplificados, falar um pouquinho sobre cada um deles, até para tornar mais fácil para as pessoas em casa entenderem o que seria esse café da manhã ideal para a saúde. Certo. O café da manhã ele precisa ser composto por carboidratos, principalmente, porque é o tipo de alimento que oferece energia para o nosso corpo. O que é carboidrato? Né? Primeiro vamos dar uma esclarecida nisso. São as frutas, todas as frutas, as fibras. O pão integral também entra como um carboidrato. São boas fontes de carboidrato nessa refeição do café da manhã, tá? A fruta ela fornece uma energia um pouco mais rápida. E as fibras e o pão fornecem uma energia um pouquinho mais longa. Essa combinação dos dois é interessante, porque você tem um pouco de energia no início, logo no início, depois da refeição, e vai ter energia ao longo, 2 horas depois de ter se alimentado. Então, é interessante fazer essa combinação. Comer uma fruta, coloca a fibra junto. Consumiu a fruta, pode colocar umas castanhas junto, né? Consumiu o pão, o queijinho branco junto também é interessante. Outro ponto interessante de você colocar no café da manhã é colocar um pouco de proteína. Proteína é tudo que vem do animal. Leite, derivados, carnes, ovo, as leguminosas também entram, mas aqui no café da manhã não se aplica tanto, né? Mas seria interessante, então, um pão integral com esse queijinho branco, que é uma fonte de proteína, ou o pão integral com um ovo cozido, um omelete, mesmo de manhã, tá? Ou então você acrescenta umas castanhas que também são fontes de proteína, ou acrescenta sementes que também são fontes de proteína. Essa proteína no café da manhã ajuda nas próximas refeições. Os estudos científicos dizem que quem consome um pouco de proteína no café da manhã tem um comportamento alimentar melhor nas próximas refeições.
tá? Uma pessoa que não faz o café da manhã também tem essa desvantagem. Ela belisca mais ao longo do dia. Ela come mais nas próximas refeições. Vem em maior quantidade, né? Vem em maior quantidade. No almoço, principalmente no jantar, que é um horário que daí a gente já tem que diminuir um pouco esse consumo, né, calórico. Então, só desvantagens, né? Inclusive na alimentação. Que faz o café da manhã, que tem isso como hábito de vida, costuma ser mais magra também? Costuma. O fato, né, de manter o peso, perder peso, vai depender de outros fatores também. Mas eu costumo ver muito na prática que as pessoas que estão um pouco acima do peso ou que desenvolveram obesidade ao longo da vida, têm uma característica parecida de não fazer o café da manhã. Então, a gente pode afirmar isso mesmo, porque né? Estudos, né, quando eu fui buscar esse assunto, pesquisei um pouquinho, estudos até evidenciam que a pessoa que faz o café, que tem isso como hábito, né, de rotina, mesmo diário, o café da manhã, acaba sendo mais magra. Acaba sendo mais magra. Tem você falou a questão assim da rotina ao longo do dia, aquela alimentação mais equilibrada, não tanto com aquela gula em determinados pontos controla do melhor, dia, né? Come menos no almoço, menos no jantar, né? Então acaba interferindo assim diretamente nessa manutenção de peso, nessa perda de peso. Sobre a questão do leite, qual seria o melhor leite? O leite vai depender muito da pessoa, né? Se a pessoa tem colesterol alto, tem algum problema, a gente chama de hipercolesterolemia, né? Um colesterol alto ou um colesterol ruim, muito alto, ela precisa preferir mais o desnatado ou um semidesnatado. Uma criança, uma pessoa que não tem nenhum problema com o colesterol, poderia até optar por um leite integral ou um leite semidesnatado, que também tem um pouco mais de gordura. Também tem a questão da pessoa que quer perder ou não peso, quer manter o peso. Então, a escolha do leite vai depender um pouco desses fatores. Se a pessoa quer manter, perder peso ou ganhar peso, se a pessoa tem um colesterol alto ou não. Então, a escolha vai depender desses fatores mais individuais, né? Nós estamos na semana do Dia das Crianças, então um alerta especial também para os pais nesse momento, né? Essa orientação, esse acompanhamento, esse exemplo na alimentação para os seus filhos. Com certeza. O exemplo é o mais importante. Não adianta nada insistir para o filho fazer o café da manhã se você não senta com ele na mesa e faz a refeição junto, né? Tem que dar o exemplo realmente. A criança acaba se baseando nesse exemplo dos pais. Então, primeiro de tudo, sentar junto e fazer a refeição, tornar aquela refeição um momento prazeroso, embora a criança às vezes esteja cansada porque teve que acordar cedo, tem que tornar aquele momento, aquela refeição um momento prazeroso, né? A criança deveria se alimentar? A gente poderia dizer uma fruta, pão integral, tentar introduzir para as crianças desde a primeira idade também, para elas já irem se acostumando. Crianças que acabam resistindo a esse tipo de alimento, Com certeza, acaba indo para a bisnaguinha, né? Para os pães brancos, que acaba sendo uma opção ruim para esse café da manhã da criança, porque fornece uma energia muito rápida para o corpo. Lá no meio da manhã, às 8 horas, ela já não tem mais energia. E essa energia para a criança, para prestar atenção na aula, para ter um bom desenvolvimento cognitivo durante a aula, é importante. Então, para a criança, é mais importante ainda porque no primeiro momento de manhã ela está na aula, né? Então ela precisa prestar atenção, precisa desenvolver bem essa aprendizagem. E para isso, ter energia no corpo é importante, porque nossas células cerebrais se alimentam apenas de glicose, de energia, que vem do carboidrato. Né? Se a criança não se alimentou bem, ela não tem de onde tirar essa energia. Legal, então é importantíssimo, tá? E a orientação para aquele pai, para aquela mãe que acha que está acertando, quando, por exemplo, de manhã, bem cedinho no café da manhã, faz aquele hambúrguer, aquele empanado, aquela fritura, já aquele cheiro forte na cozinha, já bem cedo, e levando isso para o lanchinho do seu filho. Péssimo, não, péssimo. É um alimento, né? Seria um alimento muito pesado, a digestão muito difícil, uma fritura. Vai atrapalhar também na aprendizagem da criança. Tem que ser uma coisa mais leve mesmo. Tentar inserir alguma fibra, alguma fruta. Poderia também trabalhar com iogurte, alguns sucrilhos que tenham um pouco de farinha integral junto também. Essas comidas mais pesadas na parte da manhã para as crianças realmente não são interessantes. Já tem que começar logo fazendo escolhas boas, porque as escolhas no futuro vão depender logo da infância, com né? certeza. E aí, voltando a falar, tem que dar o exemplo. Não adianta nada, né, oferecer esses alimentos saudáveis para o filho se você acaba não consumindo junto com ele também esses alimentos. E o pai e a mãe têm que dizer não quando o filho
pede com sequências também, né, quase que insistentemente, os fast food. Como se alimentar aquele lanchinho rápido, nutritivo, gostoso, porque está na moda, mas não tem nada de nutritivo, pode até ser gostoso, mas saudável não, né? Com certeza, não é nada saudável. Eu não acho interessante o radicalismo, né? Mas impor limites. Isso é importante até para outros aspectos na vida, né? Impor limites nesse sentido da alimentação. Ah, tudo bem, vamos consumir esses alimentos uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, vamos estipular um dia, uma quarta-feira a cada 15 dias para a gente, né, fazer essa refeição um pouco diferente, mas frequentemente, como é uma coisa que a gente vê acontecendo muito, é quase que inadmissível, né? Um pai levar o filho, né, para consumir esses alimentos